povo ver o senhor. Quer mais para frente? Manda encostar mais. Encosta mais a cadeira. Que fique alguém aqui próximo. Lucinha está contratada. Pronto, Lucinha. Contratada. Prezado Padre Flávio, presidente dessa celebração, Padre Ivan, meu irmão do sacerdócio, os noteiros desta noite, meus irmãos e minhas irmãs, as diversas comunidades, quero frisar hoje a participação da comunidade do Mosteiro e dos Santuários de Santa Clara, que estão aqui presentes, principalmente do Mosteiro, que é a primeira vez que, de uma maneira solene, se apresenta assim em público na festa de Santa Luzia, para a qual peço uma salva de palmas para o nosso Mosteiro. A comissão da festa foi muito feliz em escolher o tema, o assunto, justamente dessa festa, que o assunto é o seguinte, o tema Tema da festa, Igreja de Cristo em Missão no Mundo, com o lema: é certo que nós próprios precisamos de missionários, mas devemos dar de nossa pobreza. Puebla 368. Aí eu já paro e penso, não faz uma semana que este lema é realizado aqui na Diocese de Mossoró, mas de uma maneira precisa, no Mosteiro de Fraternidade de São Francisco de Assis, Mosteiro de Mossoró. A Ordem das Clarissas Nacional estava precisando de gente para trabalhar no mosteiro, que estava precisando de vocações, e pede a Mossoró uma ajuda. E o Mosteiro de Mossoró, na sua pobreza, temos apenas 14 monjas, manda uma irmã preparada, consciente, a aceitar a missão, e irmã Carolina viajou para Belo Horizonte. Eis aí a pobreza, mas como diz o lema, também é necessária. Da pobreza, ceder, doar. Como diz o ditado, não somos tão pobres que não podemos doar, que não podemos ajudar alguém. Mas por que isso? Porque a Igreja de Deus, como diz o Concílio Vaticano II, é o povo de Deus. E o Papa Francisco está imbuído que o povo de Deus é missionário por vocação. O povo de Deus, aliás, já falado no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, no número 8, diz que todo batizado é chamado, é vocacionado à santidade, à evangelização, à missão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de vocês é carimbado, é taxado, é nascido pelo batismo para essa missão. E o Papa Francisco complementa, ele diz: a vida nova que recebemos com o batismo é uma riqueza a ser doada, comunicada, anunciada, doada. Eis o sentido da missão. A missão é doação e cada um de vocês, cada um é missionário por vocação do próprio batismo. E por isso mesmo, nos subtemas anterior ao meu, que vem, de uma certa maneira, preparar o meu tema de hoje, foi realizado, levante, o mundo urbano como lugar da comunidade eclesial missionária. Ontem foi desenvolvido de uma maneira brilhante esse tema,
e eu considero assim um patamar para o nosso tema. E o tema da manhã é Nossa Senhora, a missionária. Nossa Senhora, a missionária, desde o Pentecoste, desde a sua escolha. E para mim o que resta para essa noite é justamente a Amazônia, presença da igreja que promove a vida na diversidade dos povos. Portanto, há muitas fontes. Agora mesmo terminou, no mês de outubro, o sínodo convocado pelo Papa Francisco, que foi sobre a Amazônia, sobre a nova evangelização, a nova missão na Amazônia, que para muita gente é terra da ignorância, é terra do paganismo, é terra de ninguém. E como a Amazônia foi valorizada nesse sínodo, ao ponto de, na missa de encerramento do sínodo em Roma, no dia 27 de outubro, o Papa diz o seguinte: a missa celebrada pela manhã em São Pedro encerrou a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos. Leitura do livro do Eclesiastes recordou-nos o ponto de partida deste caminho, porque diz: o Senhor ouvirá a oração do oprimido. O grito do pobre, juntamente com o grito de terra, veio até nós da Amazônia. Depois dessas 3 semanas, não podemos fingir que não ouvimos. As vozes dos pobres, juntamente com as de muitos outros dentro e fora da Assembleia, pastores, jovens, cientistas, impelem-nos a não ficar indiferente. Ouvimos muitas vezes a frase: mais tarde é demais, mais tarde é tarde demais. Esta frase, diz o Papa, não pode continuar a ser um slogan. O que foi o sínodo, a reunião de bispos, de leigos, de teólogos, de religiosos, estudando o problema da Amazônia e tirando a conclusão. Houve um documento preparatório, instrumento labores, onde havia os assuntos a ser discutidos. Então, estudado, a Assembleia votou 120 pontos do documento final. Entregaram ao Papa. E esses pontos vão ser decididos na Constituição pós-sinodal, que certamente sairá ainda daqui para o Natal, resolvido em pessoa do Padre. Diversos temas, assuntos aprovados. Vou ver se consigo ler a minha letra, com essa luz meio apagada. O sacerdócio, ou melhor, sem papel mesmo. Os assuntos de 120 assuntos foram discutidos e votados e aprovados. Agora depende da aprovação final do Santo Padre na Constituição pós-sinodal. Eu apenas quero frisar dos 120 alguns aspectos. Aspecto, por exemplo, do sacerdócio. A formação dos padres numa visão pastoral baseada em Puebla. Puebla, Padre Flávio, Padre Ivan. Puebla que já foi a linha de conduta e é ainda a linha pastoral da nossa diocese. Puebla que fez aquela preferência pelos pobres. Puebla que fez aquela preferência pelos jovens. E nós vimos ontem uma multidão, mais de 100 jovens, mais de 200 jovens participando da festa Santa Luzia, ajudando. Jovens, mesmo com seus ombrinhos de fora, como as meninas bonitas, mesmo com aquele cocôzinho na cabeça, como a moda manda, mas empenhada na missão, na evangelização.
E um dos temas mais discutidos do sínodo e foi aprovado. Mas eu vou dar uma opinião pessoal. Foi a respeito do diácono permanente. Isso aí muito bem. Foi muito aprovado. E pede-se que, por falta de vocações sacerdotais, por falta de pastores, quando se fala Amazônia, não é só a Amazônia Pará, não. São os países limítrofes. E o caso da Amazônia é muito comparado a outras regiões da África e da Ásia e também da Europa, por que não? Então, pede-se que os diáconos permanentes, depois de uma certa experiência, e escolhidos pelo povo, sejam ordenados sacerdotes. Eu acho que essa proposição vai ser aprovada de imediato. A outra proposição é mais avançada. Eu não digo diaconisa, para parecer paganismo. O diaconato feminino, a mulher, por que não a mulher, diácono permanente? Por que não? Que argumento bíblico, que argumento teológico temos para que proíba a mulher ser diácono permanente? Ela hoje já não é ministro extraordinário da Eucaristia, ela hoje já não preside batismo em algumas paróquias, ela hoje não já preside celebrações litúrgicas, por que não? Mas, como existe uma comissão que desde 2017 está estudando o assunto, o sínodo não aprovou, mas disse esperasse as conclusões do estudo da comissão. E alguns foram à frente, pedindo o sacerdócio feminino, a mulher ser ordenada sacerdote também, conforme a necessidade. Na minha opinião, a mulher diaconisa não vai custar muito, mas a mulher sacerdote, eu tenho para mim, por causa vamos dizer, do machismo da Igreja Católica, que é muito proveniente da Igreja Judaica, do judaísmo, onde a mulher não tinha valor, onde a mulher não era considerada nada, não tinha nem direito a rezar no templo, vai custar um pouco. Mas é uma necessidade, diante da nova evangelização, como muito o orador falou, que a nova evangelização hoje, na sua maioria, pelos meios de comunicação, pela mídia, não é tão importante estar ligado ao padre, ligado à paróquia, mas cada um que assuma a sua posição de leigo, assuma a sua posição de batizado, conforme quer o Concílio Vaticano II. Isso é importante na mentalidade do leigo. E que o leigo se prepare, lendo a Sagrada Escritura, aprofundando mais um pouco a leitura bíblica, rezando, fazendo a sua vida uma Bíblia da ação. Ação. Você pode conhecer muito bem a Bíblia, você pode decorar a Bíblia, mas se você não vive a Bíblia, não vive como Jesus viveu, você não é cristão, você não conhece a Bíblia, você apenas lê a Bíblia como qualquer outro. E há outras proposições. Um dos fundos também é criar uma universidade amazônica, onde essa universidade se preocupe com os problemas da floresta, com os problemas da terra. Outra proposição, a defesa da vida em todos os seus graus. E assim por diante. De uma certa maneira, repete a ética cristã. Mas, para isso, é preciso testemunho. E nós temos na nossa história da igreja, temos testemunha a partir de Maria, temos testemunha a partir de Santa Luzia, a nossa padroeira. Temos a testemunha Santa Teresa de Calcutá,
Temos nossa testemunha da Bahia, irmã Dulce. Temos o nosso exemplo da nossa diocese, a irmã Lindalva, a Beata Lindalva. Veja como o sínodo foi nessa linha que Mossoró, graças a Deus, há 10 anos, está treinando, está realizando missões em todas as paróquias. E chegou a vez de Mossoró. E a catedral, como a igreja mãe, a catedral, como a igreja do bispo, escolhe o seu tema justamente na linha missionária. Como isso é bonito, Padre Flávio. Como isso mostra a unidade na diversidade. Nós podemos divergir, nós podemos ter ideias diferentes, mas sempre na unidade, no diálogo, porque a riqueza da doutrina é a diversidade da unidade. Já que Padre Flávio cochichou que eu vou completar 65 anos de padre, eu ia fugir do assunto e contar uma história. Desde 1956, eu assisto a novena Santa Luzia ao menos 3 dias. Só faltei uma festa. Em 1999, eu estava hospitalizado em Natal, depois daquele grave acidente que eu sofri. Mas eu sei a história da festa Santa Luzia, os padres que provocaram, a maneira de festejar, as barracas de verde encarnada, as barracas dos casados e solteiros, as barracas dos jovens e velhos, o pastoril, não o teatro, mas o pastoril aqui no patamar, o pastoril com palhaço e tudo, o verde encarnado. E a Diana também fazendo parte do pastoril. Tudo isso é evolução. E nós não podemos agora ficar pensando no passado, mas temos que, como disse o orador de ontem, aproveitar os meios de comunicação. Porque os meios de comunicação podem muito bem substituir a nossa presença física e estar numa missão mais intensiva. Então, como conclusão, Santa Luzia, proteger a nossa juventude. Santa Luzia, proteger os nossos leigos. Santa Luzia, defender os nossos missionários. Santa Luzia, fazer a Diocese de Mossoró uma verdadeira casa de missão. Assim seja. Permanecer aqui, Façamos então a oração preparatória de número 21. Quem tem um livrinho pode acompanhar o livrinho número 21.